O Egito Antigo guarda segredos que desafiam a lógica e a ciência moderna, principalmente quando se trata das enigmáticas pirâmides de Gizé. Como um povo que viveu há mais de 4.500 anos conseguiu erguer monumentos tão colossais, com tamanha precisão e alinhamento com as estrelas? Para entender esse enigma, é preciso olhá-lo de perto, sem pressa, e acolher o contexto que moldou aquela época. Gizé fica à beira do deserto, na margem ocidental do Nilo, uma planície que parece ter sido feita para receber monumentos que desafiam o tempo. Milhares de anos atrás, ali se erguiam as obras que hoje chamamos de Maravilha Antiga, e a vida da cidade, o comércio, a religião, tudo girava em torno do poder do faraó e da crença de que a ordem do cosmos deveria refletir-se na Terra. O tema que nos move não é o tamanho das pedras, mas o modo como elas foram reunidas. A grande pirâmide de Gizé, construída para o faraó Xufu, permanece como o coração simbólico daquela paisagem, o monumento que guarda a memória de uma dinastia que governou com mão firme e visão de grandeza. Seus contornos, quase perfeitos, convidam hoje como há milênios a uma leitura que vai além da engenharia. É a história de uma sociedade que viu no deserto um espaço para a imortalidade, onde a pedra pode falar se o ouvido estiver atento. Logo no começo, surge a escala. A grande pirâmide já não é uma construção, é uma síntese de riqueza de mão de obra, organização burocrática e conhecimento técnico. Originalmente, ela alcançava cerca de 146 metros de altura, e com a cobertura de calcário polido, parecia tocar o céu de um modo que parecia desafiar a gravidade. Hoje permanece uma fachada monumental de quase o mesmo espírito, ainda que tenha perdido parte do casario externo com o tempo. Por trás desse brilho visível há uma complexidade que abrange gestão de recursos, logística de transporte e uma visão de mundo que ligava o cotidiano à eternidade. Os blocos que formam a pirâmide são uma mensuração de humildade e precisão. Pesando em média cerca de 2,5 toneladas cada um, eles foram extraídos das pedreiras locais e de outras regiões, deslocados com uma precisão que ainda intriga. A pedra não era rocha, era um alfabeto de uma língua de pedra que comunicava ordem, hierarquia e propósito. O conjunto total, estimado em milhões de blocos, revela uma economia trabalhada com planejamento, onde cada etapa tinha de ser sincronizada com o outro movimento. Para erguer tal obra, o povo do Antigo Egito precisou dominar 3 fronteiras distintas: a da matéria-prima, a da força de trabalho e a da técnica de construção. A matéria-prima incluía não só o calcário de Gizé, mas também granito de Assuã para as câmaras internas mais duras. O granito, especialmente resistente, foi trazido por rio e montado com métodos que ainda hoje recebem hipóteses e debates entre os estudiosos. A força de trabalho não era de homens fortes, era uma força organizada, com equipes especializadas que lavravam, alinhavam, transportavam e assentavam cada bloco com uma paciência que parece ritual. A logística por trás desse empreendimento é tão fascinante quanto as próprias pedras. Os blocos eram cortados, transportados por bois e, principalmente, pela água do Nilo, que servia de via rápida entre a pedreira e a planície de Gizé. Os trabalhadores, muitos deles provenientes de vilas e comunidades associadas aos centros urbanos, dedicavam meses a esse serviço, recebendo, segundo registros arqueológicos, alimentação, moradia e reconhecimento. Não se tratava de força bruta. Era uma operação que exigia coordenação, disciplina e uma compreensão de calendário que conectava o ciclo agrícola ao tempo de construção de uma tumba que seria eterna. A construção exige um conjunto de técnicas que os historiadores ainda discutem, porque nenhuma técnica única pode explicá-la por completo. Entre as hipóteses mais discutidas está o uso de rampas para erguer as pedras até os níveis superiores. Algumas teorias defendem rampas retas que subiam ao longo das faces da pirâmide, outras sugerem sistemas em espiral, ainda que fragmentos de provas para cada um desses modelos variem em credibilidade. Em anos recentes, a teoria de rampas internas ganhou adeptos, propondo que o corredor central funcionaria como uma via de subida, reduzindo a necessidade de uma rampa externa de grande comprimento. Há também a ideia de rampas compostas, que teriam permitido o encaixe de blocos em posições delicadas sem uma vergonha de espaço proibitivo. O que permanece claro é que a construção exigia soluções criativas para uma geometria que já era precisa antes mesmo de ganhar forma. A precisão de alinhamento com as direções cardeais é uma característica que seduz tanto quanto intriga. A base da pirâmide está posicionada com uma exatidão que muitos observam como impressionante para a época. Os egiptólogos acreditam que esses resultados teriam sido alcançados por meio de aparelhos simples de observação, como o Merké, uma linha de visão sustentada por um gnomon, que permitia medir o tempo e a distância com a ajuda da sombra do Sol. Os sinais de alinhamento com o norte verdadeiro seriam refinados pela observação de astros que acompanham o céu do norte ao longo do ano,
revelando uma prática de orientação que poucos reconhecem aos olhos de hoje. Ainda hoje, áreas de estudo se dedicam a entender como a pirâmide mantém essa relação tão estável com o céu. Entre as hipóteses, destaca-se a ideia de que a inclinação e o formato piramidal eram parte de uma cosmologia. A matéria sólida, o espaço acima e a ordem do cosmos que, de algum modo, teriam de refletir a harmonia divina. A geometria empregada parece ser uma língua que fala com o tempo, e cada linha traçada no planalto de Gizé rende-se a esse diálogo antigo entre o que está na Terra e o que, segundo a crença, está nas estrelas. A ideia de que as pirâmides teriam uma função de orientação para estrelas específicas aparece com força em algumas leituras modernas. O debate gira em torno de teorias como a de Orion, que sugere uma correspondência entre o arranjo das pirâmides e a constelação de Orion no céu noturno, associando a construção a uma visão cósmica de poder e proteção. Contudo, essa leitura encontra resistência entre muitos arqueólogos, que apontam limitações de evidência direta para estabelecer uma ligação causal entre a pirâmide e um mapa estelar tão específico. Mesmo assim, a narrativa persiste. A relação com o céu não é uma curiosidade, é parte de uma tentativa de casar a ciência do mundo com a fé no invisível. A sala de aperfeiçoamento interior da Grande Pirâmide oferece outra dimensão do mistério. No coração da estrutura repousam câmaras e galerias que parecem ter sido desenhadas com uma mão que não tolera o acaso. A Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e a Gruta das Galerias se conectam por passagens estreitas, corredores de pedra que hoje evocam o silêncio de um bibliotecário de pedra. A Câmara do Rei, em especial, impressiona pela sua pedra maciça e pela ausência de formas visíveis, criando a sensação de que cada bloco foi encaixado como uma peça de um quebra-cabeça cósmico. As chamadas passagens de ar, ou as frestas que se abrem para o exterior aparecem como promessas de respostas que nunca chegam por inteiro. Alguns estudiosos associam essas frestas a corredores de luz que teriam funções rituais, permitindo que o espírito do falecido faraó recebesse um sopro de divindade através dessas fendas. Outros sugerem que as frestas serviam a propósitos funcionais, como ventilação durante os anos de construção. O que é certo é que cada tocha de explicação acena para uma verdade que ainda não foi plenamente decifrada. Não é o exterior que merece atenção. O interior é um microcosmo de tecnologia e resolução prática. O caminho que leva à Câmara do Rei é uma sequência de desníveis, degraus e corredores que forçavam a precisão de cada bloco. A geometria interna mostra uma linguagem de engenharia que, se não escrevia com palavras, falava com medidas, proporções e padrões repetidos. Enquanto alguns veem nisso um sistema de reforço estrutural, outros veem nele uma coreografia de segredos, onde cada pedra sabe o seu papel no conjunto. Ao lado de Gizé, o estandarte de Chafre e Menkaure completa o trio de tesouros que o território guarda. A segunda pirâmide, menor que a grande, parece quase um eco da majestade anterior, mantendo o equilíbrio entre grandeza e segredo. A terceira pirâmide, menos imponente em altura, revela que a ambição de Guilherme de então não era erguer uma tumba, mas estabelecer um legado que atravessaria milênios com uma dignidade quase matemática. A ideia de que as pirâmides seriam tumbas é parte de uma tradição que ganhou força com o tempo. Os antigos egípcios viam o corpo como um abrigo para a vida após a morte, mas a ciência moderna aponta para uma constelação de rituais que tornaram cada monumento também uma espécie de mapa cósmico. O sarcófago na Câmara do Rei, hoje vazio, simboliza a passagem de uma era, de uma manchete da história para uma presença silenciosa que canta no silêncio de cada pedra. E é exatamente esse silêncio que convida perguntas que não existem para serem respondidas de imediato. O tema da vida após a morte não chega isolado. Ele se entrelaça com a sociologia de uma nação que, sob o comando dos faraós, organizava a vida cotidiana em volta de rituais e cerimônias. A pedra é o testemunho de uma sociedade que mobilizava recursos, que planejava com reverência o calendário, que valorizava a ordem como princípio de governo. O povo que ergueu Gizé não cortou e assentou. Desenhou uma paisagem que seria lida por gerações como uma narrativa de poder, de fé e de resiliência coletiva. A produção de sentido nessas obras não depende da visão de um arqueólogo ou de uma única teoria. Ela emerge da reunião de várias disciplinas: arqueologia, engenharia, astronomia histórica, geologia e história da linguagem simbólica. Cada uma oferece uma lente que, quando entrelaçada, revela um mosaico mais cheio e mais humano do que qualquer uma das peças isoladamente. Nesse mosaico, as perguntas sobre as técnicas, sobre as mãos que moldaram o deserto e sobre a relação entre céu e terra ganham peso sem perder a ternura da curiosidade. O que sabemos com convicção é que Gizé foi mais do que uma construção de pedra. Foi uma instituição que traduziu a visão do poder em uma forma capaz de durar. A cada levantamento de bloco, a cada alinhamento, havia uma aposta,
que o trabalho humano, quando bem organizado, pode tocar o infinito e deixar uma assinatura de que o tempo não é o senhor absoluto. E, ao mesmo tempo, havia também o reconhecimento de que algumas respostas vão além da pedra. Elas dependem da imaginação de quem observa, da paciência de quem investiga e da humildade de não supor que tudo já está conhecido. Há ainda o papel da natureza nesse romance de pedra e espaço. O clima seco desidratou as escórias do tempo, a areia protegeu certos vazios da erosão e a geografia do platô ofereceu um palco estável para erguer uma ideia de eternidade. O deserto, por sua vez, não é cenário, ele é participante ativo, porque a luz que bate nas faces da pirâmide muda ao longo do dia, e essa mudança é uma peça que a engenharia antiga precisava prever. Cada nascer do sol lança uma sombra nova sobre a pedra, e cada sombra reitera o papel da geometria na ordenação do espaço. À medida que avançamos, surgem perguntas que não pedem resposta, mas convite. Como uma civilização que não dispunha de ferramentas modernas encontrou uma forma de transformar o ambiente em uma obra de memória tão duradoura? Como as comunidades que não tinham escrita igual em todas as áreas do seu território organizaram um trabalho com a precisão necessária para culminar em algo que resistiu ao tempo? Como o céu, com seus ciclos, parece ter sido parte dessa equação, não como tela distante, mas como a régua que mede a relação entre o que é visto e o que é colocado na pedra. É nesse cruzamento entre técnica, religião e organização social que o mistério toma o tom humano que nos faz seguir adiante. A chama da curiosidade permanece acesa porque cada resposta abre novas perguntas, cada descoberta sinaliza outros caminhos por explorar. E é nisso que a narrativa se alimenta, de quase tudo que se sabe, e do que ainda se discute com a paciência de quem coleta evidências, observa caminhos, compara artefatos e testa hipóteses. Ao falar de Gizé, não podemos deixar de mencionar a Sphinx, que guarda a entrada do complexo como se fosse um guardião de uma história ainda não contada. A estátua, com a cabeça humana e o corpo de leão, parou o tempo por muitos séculos, dando uma sabedoria silenciosa àqueles que procuram entender o que as pirâmides significam para uma cultura que viu o mundo como uma ordem a ser compreendida e preservada. A presença da Sphinx é, portanto, um lembrete de que as pirâmides não existem sozinhas no deserto. Elas são parte de um contínuo de símbolos que conectam o reino terreno ao profundo. Como qualquer grande enigma, a ideia de que as pirâmides guardam segredos que desafiam a lógica reacende o fascínio popular. Existem teorias que se apoiam em dados, outras que se apoiam no mito. Entre as mais discutidas está a de que as pedras teriam sido colocadas com um conhecimento de geometria que, se não era uma matemática moderna, refletia uma que era prática, repetível e, acima de tudo, confiável para as circunstâncias da época. A ideia de que esse conhecimento se traduzia em força bruta é simples demais para explicar a delicadeza com que cada pedra se encaixa no conjunto. Outra linha de pensamento, mais recente, traz à tona a importância da organização social que sustentou a construção. O Egito do Império Novo era uma máquina de compor pessoas, recursos e tarefas, e Gizé emerge como ponto extremo dessa organização. Uma cidade que parece trabalhar em conjunto com o objetivo de criar uma forma de existir que resista ao tempo. Nessa leitura, a pirâmide não é obra de engenheiros, é o resultado de uma cultura inteira treinada a transformar o deserto em memória coletiva. As discussões sobre como a pirâmide foi realmente erguida não terminam com as rampas ou com as ferramentas de medição. Elas se estendem às perguntas sobre o papel do governante, da religião e da economia. A cada elemento que examinamos, as rotas de pedra, o enquadramento do céu, o interior das câmaras, ganhamos uma visão mais rica de como uma sociedade escolhe investir em monumentos que buscam eternidade. E esse processo de investimento não é financeiro, é simbólico. É uma assinatura do tempo gravada na rocha para lembrar aos vivos que o mundo pode ter ordem, mesmo quando a vida parece mudar a cada amanhecer. O que permanece claro é que, apesar de décadas de estudo, Gizé ainda não entrega tudo de uma vez. Cada nova escavação, cada tomografia de interior, cada mapa de alinhamento acrescenta molho à sopa de hipóteses. O campo da arqueologia não se alimenta de certezas absolutas, ele próspera na capacidade de reformular perguntas à medida que surgem novas evidências. E assim, a cada passo, a narrativa do deserto se intensifica. Não é sobre o que as mãos fizeram há milênios, mas sobre o que ainda pode ser compreendido quando se olha com olhos atualizados para um território que acredita na possibilidade de serem contados dois mundos ao mesmo tempo. Ao fechar este conjunto de imagens, a sensação que fica é de continuidade mais do que de resolução. A grande pirâmide de Gizé não se encerra num ponto final. Ela convida a uma leitura que se alonga no tempo, que pode ser continuada por quem estiver disposto a ouvir a conversa entre pedra, céu e gente. E, se olharmos com atenção, perceberemos que esse diálogo não é sobre tecnologia ou sobre fé. É sobre a forma como uma civilização escolhe falar com o mundo através de algo que resiste ao esquecimento.
Se a curiosidade quiser seguir que nem uma caravana pelo deserto, haverá ainda muito para explorar. Novas tecnologias permitem mapear câmaras ocultas, detectar vestígios de ferramentas perdidas e reconstruir as rotas que os trabalhadores tomavam durante a construção. A cada descoberta, o mistério não diminui, ele se amplia, abrindo janelas para compreender não o que foi feito, mas como uma cultura inteira viveu com a convicção de que a pedra pode guardar uma explicação para o que parece inacessável. E assim, sob o sol que ainda pinta o areal com tons de ouro, a narrativa de Gizé continua a jornada que começou há milênios. O que sabemos é precioso, o que ainda não sabemos é ainda mais precioso, porque nos oferece a chance de continuar perguntando. O segredo não está no que as mãos deixaram visível, mas no que a mente pode imaginar quando olha para o deserto e pergunta: o que mais poderia estar escondido ali, esperando alguém com paciência para ouvir? A cada página que viramos no livro da história antiga, o horizonte parece recuar e se alargar. As pistas caminham junto com as nossas dúvidas. As testemunhas são rochas, inscrições, marcas de ferramentas, vestígios de estruturas que já se foram. O deserto, com seu silêncio, promete continuar respondendo parcialmente, deixando espaço para o que ainda pode ser descoberto, revisitado ou reinterpretado. E é nessa promessa de continuidade que a história das pirâmides de Gizé se mantém viva. Não é a grandiosidade que fascina, mas a possibilidade de que ainda haja uma maneira de sentir como foi estar ali, no começo da história da engenharia, quando homens e mulheres do Antigo Egito escolheram erguer algo que poderia falar muito tempo depois de eles terem partido. O segredo, em última análise, não está no que foi feito, e sim no que persiste em nós quando pensamos nisso. Que caminho seguimos a partir daqui? Poderíamos mergulhar mais fundo nas técnicas de medição usadas pelos antigos, nas lógicas de suporte estrutural que mantém as câmaras estáveis, ou nas vias de transporte que tornaram possível a chegada de cada bloco ao local certo. Poderíamos também investigar mais a fundo essa conversa entre céu e terra, que parece ter orientado cada parte da construção, tentando separar o que é arqueologia daquilo que é mito, sem desprezar a força que o imaginário tem sobre a leitura de um monumento tão carregado de significado. O que você quer explorar? Podemos continuar desdobrando as hipóteses sobre a construção, aprofundar as possíveis ligações astronômicas, ou seguir o rastro humano dos trabalhadores que, há tanto tempo, colocaram-se próprios no espaço de uma memória que se recusa a desaparecer. A história, como a pirâmide, não termina em uma pedra final. Ela se abre em novas perguntas, esperando quem queira caminhá-las ao lado da gente. E assim, o deserto ainda guarda, ainda provoca e, quem sabe, ainda revela o que pode unir ciência, fé e curiosidade em uma única linha de tempo. O Egito Antigo guarda segredos que desafiam a lógica e a ciência moderna, principalmente quando se trata das enigmáticas pirâmides de Gizé. Como um povo que viveu há mais de 4.500 anos conseguiu erguer monumentos tão colossais, com tamanha precisão e alinhamento com as estrelas? Essa questão é o cerne de um debate que persiste há séculos, alimentando teorias que vão desde o engenho humano extraordinário até intervenções extraterrestres. O Grande Pirâmide de Quéops, a maior das três, é um exemplo paradigmático dessa complexidade. Estima-se que seja composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Alguns chegam a pesar até 80 toneladas. Transportar e posicionar esses blocos com uma precisão milimétrica, utilizando ferramentas de cobre e rampas de terra, parece, à primeira vista, uma tarefa impossível. Os egiptólogos tradicionais propõem que os antigos egípcios utilizavam um sistema de rampas maciças, construídas em torno da pirâmide à medida que ela crescia em altura. Essas rampas, gradualmente inclinadas, permitiam que os blocos fossem arrastados por equipes de trabalhadores, utilizando trenós de madeira e cordas. No entanto, essa teoria apresenta diversos desafios. A quantidade de material necessária para construir essas rampas seria colossal, e a logística de transportar e posicionar os blocos na extremidade superior da rampa, com precisão, continua sendo um mistério. Outras teorias sugerem o uso de rampas internas, construídas dentro da própria pirâmide, ou ainda de sistemas de alavancas e contrapesos mais sofisticados. No entanto, a falta de evidências arqueológicas definitivas para sustentar essas teorias alimenta o debate e a especulação. A precisão do alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais também é notável. A Grande Pirâmide, por exemplo, está alinhada com o norte verdadeiro com uma precisão de menos de 1/10 de grau. Isso sugere um conhecimento avançado de astronomia e topografia, que muitos acreditam que os antigos egípcios não possuíam. Eles teriam utilizado a observação das estrelas, como a estrela polar, para determinar o norte verdadeiro e orientar a construção das pirâmides.
Além do alinhamento com os pontos cardeais, as pirâmides também apresentam o alinhamento com certas constelações, como Órion. Alguns pesquisadores acreditam que esse alinhamento não é coincidência, mas sim uma representação simbólica da crença egípcia na vida após a morte e na jornada da alma para o reino celestial. A teoria da correlação de Órion, proposta por Robert Bauval e Adrian Gilbert, sugere que as 3 pirâmides de Gizé refletem a posição das 3 estrelas principais da constelação de Órion no ano 10.500 a.C., uma época em que a constelação estava em sua posição mais baixa no céu. A questão da mão de obra também é um tema controverso. A visão tradicional é que as pirâmides foram construídas por escravos, submetidos a trabalhos forçados em condições desumanas. No entanto, evidências arqueológicas recentes sugerem que os trabalhadores das pirâmides eram, na verdade, trabalhadores qualificados e bem pagos, que viviam em vilas próximas às pirâmides e recebiam uma dieta equilibrada. A descoberta de cemitérios de trabalhadores, com evidências de cuidados médicos e dieta rica, corroboram essa teoria. Um exemplo prático que demonstra a complexidade envolvida na construção das pirâmides é a questão do transporte dos blocos de pedra. A maioria das pedras utilizadas na construção das pirâmides foi extraída de pedreiras localizadas a centenas de quilômetros de distância, nas margens do rio Nilo. Transportar esses blocos pesados por terra representaria um enorme desafio logístico. Acredita-se que os antigos egípcios utilizavam o rio Nilo para transportar os blocos de pedra em barcaças, aproveitando as cheias anuais do rio para facilitar o transporte. Além disso, a construção das pirâmides exigia um planejamento meticuloso e uma organização impecável. Milhares de trabalhadores precisavam ser alimentados, alojados e supervisionados. A logística envolvida na coordenação de todas essas tarefas é impressionante, considerando os recursos limitados da época. A Câmara do Rei na Grande Pirâmide, por exemplo, é um espaço impressionante, construído com blocos de granito vermelho, pesando dezenas de toneladas. A precisão com que esses blocos foram cortados e posicionados é notável, e o propósito da câmara ainda é um mistério. Alguns acreditam que era o local de descanso final do faraó Kelps, enquanto outros sugerem que servia como uma câmara de ressonância ou um local para rituais religiosos. Os casos de anomalias inexplicáveis dentro das pirâmides, como variações inexplicáveis nos campos gravitacionais e eletromagnéticos, também alimentam a especulação sobre a natureza das pirâmides. Alguns acreditam que essas anomalias são resultado de tecnologias antigas desconhecidas ou de forças naturais ainda não compreendidas pela ciência moderna. Portanto, as pirâmides de Gizé continuam sendo um quebra-cabeça fascinante, desafiando nossas noções sobre a história e a tecnologia da antiguidade. Elas representam um testemunho da engenhosidade humana, da organização social e das crenças religiosas de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Desvende os mistérios do Egito conosco. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma exploração dos enigmas da antiguidade, desde as técnicas de construção das pirâmides até os segredos dos faraós. Compartilhe com os amigos que também se encantam com os mistérios do passado. Juntos, podemos decifrar os códigos da história. As pirâmides de Gizé permanecem como um enigma insolúvel, um farol da engenhosidade humana e um portal para um passado que continua a nos desafiar e fascinar. Cada pedra, cada corredor, cada alinhamento celestial sussurra segredos de uma civilização que, apesar de sua antiguidade, ainda ressoa com uma força inexplicável em nosso mundo moderno. A chave para desvendar esses mistérios pode estar escondida à vista de todos, esperando ser descoberta por aqueles que ousam questionar o que pensamos saber sobre a história da humanidade.